Agradecemos a todos, né, que têm estado conosco, estudando a lição a cada semana. Nós vamos falar nessa semana, o tema é mansidão no crisol. O crisol é, como nós já vimos, né, dificuldades, problemas que ocorrem na vida, nós podemos ver que acontecem. Né? Vamos fazer uma breve oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pelas bênçãos, pelo Teu cuidado, pelo Teu Santo Espírito. Guia nos momentos que se seguem. Pedimos suas bênçãos em nome de Jesus. Então, o tema mansidão, né? A Bíblia diz, né, que Deus, né? Aí a gente não pode confundir a palavra mansidão, né, com tipo covardia, né, ou negligência, né, ou falta de coragem, né? Não são sinônimos, né? Nós vamos ver que mansidão é você tomar decisões, né, de forma equilibrada, tomar decisões, né, de forma segundo, né, os conselhos de Deus. E por isso que aqui Mateus 5, verso 5 diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então os mansos são pessoas que alcançaram, né, ao longo da vida o plano que Deus tinha trilhado e traçado para cada um deles. Salmo 37, verso 11 diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então a mansidão está relacionada também com a questão da paz, né, ter paz. Salmo 149, verso 4 diz: porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Ornará é dar, ou seja, como se fosse ornamentar. Vai dar algo para nós, né, que é a salvação. Para quem é esse grupo? Os mansos. Né? Esses mansos receberão, né, a salvação. Provérbio 16, verso 19 diz assim: melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Então, a humildade, né, se opõe à soberba. Humildade não quer dizer falta de dinheiro, falta de recurso, ter menos recurso, né? Isso não quer dizer que é humilde. Humilde é a pessoa que teme a Deus, respeita o que Deus fala. Por exemplo, Jó era humilde, né, mas era rico. Moisés também era humilde, né, mas foi rico. Num período depois, né, outro período, né, já não foi mais rico. Então a humildade não tem nada a ver com posse, riqueza, e sim com como você se relaciona com Deus. Se você é uma pessoa, né, que está respeitando, ouve a voz de Deus, você é uma pessoa humilde. Segundo Timóteo 2,24 diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso com todos, para com todos, e apto para ensinar, e também sofredor. Por causa da pregação do evangelho, às vezes a gente tem que, né, como diz, não contender, ou seja, não retrucar, não lutar, não causar desavença nem confusão. Não quer dizer também que você tem que agir de forma covarde, né? Tem que entender aqui o que a Bíblia está dizendo, né? Pedro não foi covarde quando as pessoas disseram para ele, né, que ele não devia pregar o evangelho. Ele diz: mais vale obedecer a Deus que aos homens, e continuou pregando o evangelho. Mas de que forma? De forma mansa. Ele não foi lutar, né, nem foi, né, causar, né, violência, né, física no momento que ele falou isso, apesar que as pessoas trataram ele muito mal. Então é isso que a gente tem que entender. Mateus 11, 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é um objeto, né, que o animal, né, como um boi ou o animal que você quer conduzir ele, você coloca no pescoço e você conduz ele, né? Por exemplo, então Deus diz que nós necessitamos de um jugo. Por quê? Depois do pecado, a tendência nossa é desobedecer a Deus e fazer coisa errada. Então, para que a gente possa fazer coisa certa, nós temos que tomar o jugo. Então, aqui, tomar o jugo é uma escolha. Deus não vai colocar o jugo sobre você. Esse jugo o quê? É aprender de Jesus. Jesus diz aqui que ele é o quê? Manso, humilde de coração. E diz: se você aprendendo de Jesus, a mansidão e a humildade, nós vamos encontrar o quê? Descanso para nós, cada um de nós. E aí eu faço o primeiro apelo hoje. Se você quer aprender a ser manso e humilde de coração como Jesus, você tem que tomar o jugo. O que é o jugo? É obedecer o que Jesus te diz. Isso é tomar o jugo. Gálatas 5:22 diz, aí coroar aqui, como é que nós obtemos a mansidão? Não é algo que vem de nós naturalmente. Diz: mas o fruto do Espírito é o quê? O amor. O amor também não é algo que vem de gente naturalmente. O amor é Deus nos dá. É um fruto da comunhão que você tem com Deus. Então Deus te dá o amor. Gozo é satisfação, né?
prazer, né? Satisfação e prazer. Paz, ou seja, mesmo em meio às adversidades da vida, você tem paz, porque você está com Deus. É um fruto também. Longanimidade, ou seja, ser longânimo é você ter, já é parte da mansidão, né? Você ser longânimo já faz parte da mansidão. Benignidade, né? Ou seja, usar de bondade. Né? Aí, ó, benignidade aqui, né? E bondade estão de formas separados aqui. Fé, mansidão também é um fruto. E a temperança, que é o equilíbrio. Então, não é algo que natural nosso ter mansidão, ser manso e humilde. É algo que nós temos que pedir a Deus, para que Deus produza em nós esse fruto da mansidão. Aqui nos diz que às vezes um pão quebrado e um vinho derramado, né, não volta mais, né? De fato. Mas Deus tem planos, né, para criar uma nova condição em nossa vida e na sua vida também. Ezequiel 24, 15 a 18 conta a história, né, da história de Ezequiel. Diz, ó, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos. E aqui a gente pode entender o que é o desejo dos olhos dele. Mas não lamentarás, né, quando Deus tirar esse desejo dos olhos dele. Nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Sabe o que aconteceu? Deus disse que ele tinha que gemer em silêncio. Não faça lutos por mortos. Difícil, né? Vamos já entender por que Deus falou isso. Ata o teu turbante, põe nos pés os teus sapatos, não cubras os teus lábios e não comas o pão dos homens. Falei ao povo pela manhã, quando depois ele falou o que aconteceu, à tarde morreu a mulher dele. Quem era o desejo dos olhos dele? A mulher. E de fato, realmente, quando Deus nos une, marido e esposo, em casamento, né, essa satisfação, esse desejo, né, de um pelo outro, ele se mantém. Porque Deus vai alimentando a cada dia esse desejo, esse amor de um pelo outro. E aí morre a mulher dele e Deus diz, ó, você não pode, né, vai ter que gemer em silêncio, você não vai poder lamentar, nem chorar. Mas por que Deus pede uma coisa tão difícil dessa? Porque Deus diz, eu fiz pela manhã como foi mandado. E ele, como profeta, né, aprendeu a obedecer a Deus. Mas por que Deus falou isso? Porque Deus usou a vida, né, de Ezequiel como exemplo para o povo de Israel, que era um povo desobediente, um povo, né, que ia sofrer também no futuro. E Deus falou, ó, quando vocês verem acontecendo isso com Ezequiel, vocês vão ver que isso vai acontecer com vocês também no futuro. Ezequiel 24, 24 diz Deus, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Yahvé, eis que profanarei o meu santuário, a glória da vossa força. O desejo de vossos olhos, porque o desejo do povo de Israel era o quê? Era o santuário, significava, eles achavam que Deus estava ali presente, e por Deus estar ali, não importava o que eles fizessem de errado, né? Eles estavam seguros, e Deus diz, não, vocês não estão seguros, o santuário será profanado, e realmente foi profanado, né? Foi na época, né, depois que Salomão construiu, foi destruído, né? Uma vez, e depois na época de Jesus, né? Depois foi destruído o santuário novamente, a segunda vez. E diz aqui, o anelo das vossas almas, os vossos filhos e as vossas filhas também, que deixassem, vão cair a espada, né? Ou seja, o santuário, né? Que era o centro da religião, e também os filhos e filhas, né? Também iam cair a espada. Então ia ser muito difícil. Mas Deus diz, assim vos servirá Ezequiel de sinal, ó. Conforme tudo quanto ele fez, vocês também vão fazer. Deus falou que a situação ia estar tão difícil para o povo de Israel, que eles não iam gemer em silêncio, não ia ter condição de fazer luto pelos mortos, não iam lamentar, nem chorar, nem ia correr lágrimas devido à dificuldade tão difícil. Quando isso suceder, sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Yahvé. Difícil, né? Mas a vida não é aquilo que a gente pensa, e sim, de fato, né? As coisas que ocorrem na nossa vida sempre têm um propósito. Também o povo de Israel tinha um propósito. E o que aconteceu com eles no passado também serve para nós, de exemplo para nós hoje. Gênesis 9, 13 a 15, Deus também dá um outro exemplo, né? Meu arco tem o posto na nuvem. Por quê? Houve um dilúvio universal. Destruiu tudo. Então, os descendentes, né, de Noé, que nós somos descendentes de Noé, poderia ficar com medo, né, de um novo dilúvio. E Deus diz, ó, vou colocar um arco nas nuvens, e este será por sinal de aliança entre mim e a terra. Que sinal é esse? Acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e toda vez nós podemos ver quando tem nuvens, vai chover,
aparecerá o arco nas nuvens. E então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós e entre toda a alma vivente de toda a carne. E Deus cumpre o que ele fala. As águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Amém? Então não é porque nós somos bons que as coisas não vai acontecer um novo dilúvio, e sim porque Deus prometeu que não ia trazer mais isso, essa calamidade, né, sobre a terra. Mas Deus disse que a terra vai ser destruída agora com fogo. Deus cumpre o que promete. Então Deus, né, é um Deus que trabalha na nossa vida para que nós possamos alcançar, né, sempre a mansidão, mesmo em meio às dificuldades. E diz aqui, ó, que em Êxodo 32, de 1 a 4, o povo de Israel é semelhante a nós, né? Nós somos parecidos, nós somos descendentes de Israel mesmo. Diz que vendo o povo que Moisés tardava em descer para o monte, Deus pediu a Moisés para subir ao monte para o quê? Dar as tábuas dos 10 mandamentos. E demorou um pouco de tempo. E o que aconteceu nesse pouco de tempo? Diz aqui, vendo o povo que Moisés tardava em descer o monte, acercou-se, né, de Arão. Arão era o sacerdote, era o equivalente ao padre hoje, né, ao pastor, né, ou o que seja, né, era o religioso, o chefe religioso. Se acercou de Arão e disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Então eles pressionaram Arão, e Arão, né, foi fraco, aqui muito fraco. Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu. Eu achava até que tinha morrido. E Arão, infelizmente, né, disse para eles, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazer. Então, hoje, né, a gente tem as necessidades da igreja, né, e dos espaços, né, de dízimos e oferta. É uma dificuldade você conseguir uma dízimo e oferta. Mas naquela época, né, para fazer o que era errado, né, quando Arão pediu, né, para tirar os pendentes, né, eles tiraram, né, na maior facilidade do mundo, né. E às vezes realmente quando é para ir para uma festa ou para fazer alguma coisa, a gente gasta o dinheiro, nem vê, né? Ir para um cinema, ir para um evento, né, uma festa, um festival, alguma coisa, a gente pega o dinheiro, né, pega as coisas e investe. Mas quando é para doar para a causa de Deus, é a maior dificuldade que nós temos. Eu não vou dizer para você que eu também é fácil para mim, não. Todo dia, todo mês, todo tempo é uma luta também. Eu tenho que me vigiar. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro aqui, ó, que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E o que Arão fez? Tomou das mãos, trabalhou, né? Fez o que? Um trabalho, né, de ouro num burril, né? Um burril é a mesma coisa que fosse um crisol, né? Numa vasilha. Né, derreteu aquele ouro e fez dele um bezerro de fundição. Por quê? Porque o bezerro de fundição era um dos deuses mais adorados no Egito, né, que é o deus Pitar, que era, na verdade, uma manifestação feminina da deusa mãe. Né? E aí nós podemos ver que ainda hoje tem festas dedicadas a um bezerro, ao boi, né? Tem a festival no Brasil, né, que é caprichoso, garantido, né? Ou seja, festival onde tem um boi dançando. Eu, na minha época, quando era menino, lá em casa, papai trazia e esse boi dançava em frente lá de casa, meu boi bumbá. E a gente pensa que não tem nada a ver com o passado, e olha aí, é a mesma coisa do passado. E essas pessoas fizeram o quê? Disseram, este é teu Deus, ó Israel, que tirou da terra do Egito. E fizeram festa, comeram, beberam e fizeram tudo isso. Infelizmente, nós somos assim. Êxodo 32, 10, 11, Deus estava vendo tudo que estava ocorrendo. Na verdade, Deus já conhece tudo, né? Mas Deus não faz fazer você fazer a coisa errada. Mas não, Deus também não vai deixar de fazer a coisa certa porque você vai fazer a coisa errada. Então Deus chega e diz, agora, né? Falou para Moisés, né? Moisés, ó, desce que o povo já transgrediu a lei. Deixa, né, que eu faça de ti uma grande nação. Ó. Deus falou, agora pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra esse povo, né? E o consuma. Porque Deus, né? Em meio ao pecado, Deus pode consumir a cada um de nós. Nós não somos consumidos porque a Bíblia diz que as misericórdias de Deus o que se renovam cada manhã. É por isso. E diz, farei de ti uma grande nação. Mas Deus tinha colocado o que? Moisés como um sacerdote, como um chefe religioso. E como sacerdote, como chefe religioso, mesmo a gente estando fazendo coisa errada, ou seja, como eu, como pai de família, eu tenho que orar para meus filhos, orar pela minha esposa, interceder por eles, para que Deus nos abençoe, mesmo com dificuldades e problemas. E Moisés foi colocado aqui, Moisés cumpriu esse papel que Arão não fez.
E diz: Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Então Arão intercedeu, e Deus te satisfaz quando nós intercedemos pelos que são culpados, pelos aqueles que estão errados, né? Para que Deus possa atuar. Por que Deus faz isso? Sabe por que Satanás ele quer que ninguém ore para outra pessoa, ninguém interceda, porque aí o que acontece? Satanás nos destrói. Mas quando alguém ora por você, ou você ora por outra pessoa, você está fazendo um papel que Deus usa para trabalhar para nos salvar, que é a intercessão. E diz aqui, Êxodo 32, 13 diz: lembra-te de Abraão. Moisés, né, recordou. E a Bíblia diz que Deus tem misericórdia para aqueles que amam a Ele, né? Está nos mandamentos, né? Até 1000 gerações. Lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmos tens jurado. Ó. Então, às vezes, nós, se a gente foi alguém religioso, alguém que intercedeu e viveu na fé, Deus, né, relembra da gente também. E disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu. Darei à vossa descendência todas essas terras que tenho te falado, para que possua por herança eternamente. E Deus se satisfez, e a Bíblia diz lá, na versão, né, que Deus se arrependeu do mal. Não é que Deus, né, queira fazer o mal, né? Deus, ele faz a justiça. Né? Quando ele diz aqui, Deus aplica a justiça. Essa justiça para nós pode ser considerada o mal, mas é justiça. Mas aí Deus retardou, né, a ação por causa da intercessão. Então Deus muitas vezes, ele tem prazer, tem satisfação quando a gente faz intercessão por nós mesmos e pelos outros. Porque aí Deus, né, atua de forma com graça e misericórdia. E aí eu pergunto para você, você está orando por você mesmo? Está pedindo perdão a Deus dos seus pecados? Também está orando, intercedendo por seus familiares? Ou até por os teus inimigos? Nós vamos ver aqui agora, né, outro aspecto da mansidão. Amar a quem nos fere, né? Interessante, isso é difícil, né? E é por isso que a gente tem que entender o que é amor. Não é ter prazer com quem te fere. Não é isso não que Deus está falando, não. É amar. O que é amar? Vamos entender. Mateus 5, 43 e 45, Jesus diz: ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Que amais? Bendizei os que vos maldizem. Então tem alguém que xinga você, te fala mal de você, mas você, né, ora a Deus dizendo: abençoa essa pessoa. Fazei bem aos que vos odeiam. Isso aqui é amar. Porque amar é a prática do bem. Fazer bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam. O que é isso aí? É amor. Orar por aqueles que te maltratam. Quando você faz isso aí, você está demonstrando amor. E por aqueles que te perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Então Deus porque Deus é assim que nós devemos aprender também ser assim. Ele é o nosso exemplo. Porque diz que Deus faz com que seu sol se levante sobre os maus e bons. Imagine, se o sol só levantar só sobre os bons e não os maus, talvez o sol nem aparecesse mais, né? E diz: Deus também manda a chuva sobre os justos e injustos. Imagine se fosse só sobre os justos. E quem são esses justos? A Bíblia diz: justos são aqueles que aceitam a vontade de Deus. Esses são justos. Êxodo 23, verso 4 diz: se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, sem falta o conduza, né, para esse teu inimigo. Imagine, isso é amor. Amor não é que a pessoa te dá prazer, te dá satisfação, você tem um bom sentimento. Não. É que essa pessoa, mesmo trazendo tanto problema e dificuldade para você faz o bem para ela. Mesmo assim. Isso chama-se amar. Mas ao Senhor vosso Deus, temereis, está lá em 2 Reis 17, 39. Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Quando a gente faz isso, nós estamos o quê? Temendo a Deus. E o que é que Deus faz conosco? Ele nos livra das mãos dos nossos inimigos. Lembro, né, de Davi, que foi muito perseguido e nunca levantou a mão para atacar a Saul, porque ele sabia que Saul era ungido de Deus, e Deus protegeu Davi todo esse tempo e livrou Davi das mãos de Saul. Isso é amor? É amor.
Provérbios 16, 7 diz, ó, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz com que tenham paz com ele. Imagine. Então nós temos que o quê? Nossos caminhos ser agradáveis a Deus. O que é caminho ser agradável a Deus? Fazer a vontade de Deus. Aí Deus faz que até os nossos inimigos tenham paz conosco. Ou seja, Deus restringe a ação dos nossos inimigos. Diz aqui, Romanos 12, verso 20, diz, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. E às vezes esse inimigo está dentro de casa, né? Você tem uma desavença familiar com o irmão, ou até com a esposa, ou com o marido, ou com o filho, alguma coisa, e você fica com muita dificuldade, né, de expressar amor. Mas amor é isso, ó. Se o inimigo tiver fome, dá de comer. Tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a tua cabeça. Né? Então a pessoa vai ver uma hora que você não é inimigo dele. Vai ver uma hora que a pessoa não tá, você não está contra essa pessoa. E Deus vai o quê? Fazer que a cabeça dessa pessoa seja trabalhada para ela ver e mudar de rumo, mudar de caminho. E muitas vezes isso acontece se Deus torna até inimigos em amigos. Isso é a verdade. Outro aspecto da mansidão é manter o que? A boca fechada, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Então, manter a boca fechada é o quê? Às vezes a gente está muito cansado e muito oprimido, mas mesmo assim a gente está tranquilo em Deus, com a boca fechada. Deus nos dá o quê? Alívio. Alívio não quer dizer que é resolver tudo, não. Alívio é o quê? É uma condição de paz, mesmo em meio às tormentas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei o quê? Descanso. A mansidão em Deus nos leva o quê? A descanso. Você quer descansar? Às vezes você está muito cansado. Eu já tive situação que eu passei a noite toda coçando a cabeça e não resolvi. Até que eu entreguei na mão de Deus e de manhã não tinha sido resolvido. Mas eu sabe o que tinha acontecido comigo? Eu não estava mais cansado. Eu já estava em outra situação. Porque Deus estava sabendo da minha vida. Deus estava conduzindo a minha vida. Aqui, Salmo 37 dá um resumo do que é a manter a boca fechada, do que é mansidão. Não te indigne por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Não é fácil, não é difícil. Você não tem inveja dos que praticam a maldade, né? Porque cedo, a Bíblia diz, serão ceifados como a erva. As pessoas que seguem esse caminho da iniquidade, ou seja, da maldade, do pecado. Iniquidade é a prática do pecado. Elas são ser ceifados como a erva, murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. O que é isso? É o que nós vimos anteriormente. É amar. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deus vai te alimentar. Deleita-te também no Senhor. Ele te concederá o desejo do teu coração. Quer deleitar, ter prazer, satisfação em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Isso é fácil, não é difícil. Mas se você não entregar, nunca você vai ter descanso, nem vai ter paz, nem nunca você vai ter mansidão. Confia nele e Deus vai fazer. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz. Ou seja, às vezes você está sendo muito injustiçado, mas aprenda a entregar nas mãos de Deus, que Deus vai fazer o quê? A justiça para você. O teu juízo, né, Deus vai se revelar como meio-dia. A verdade vai ser revelada de forma clara. Descansa no Senhor. A mansidão faz o quê? A gente descansar. Espera nele. O que é se esperar? É a mansidão. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Tem pessoas que estão prosperando no caminho do mal. Mas você não deve ficar com raiva. Por causa do homem que executa astutos intentos. Né? A pessoa que é chamada esperta, né? Deixa ir, ó. Deixa ir é o quê? Mansidão. Abandona o furor. O que é isso? Mansidão. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. É uma luta diária. Mas eu pergunto, você está disposto a mudar de rumo? Eu estou disposto. Porque é uma das coisas que mais me atinge. Esse verso aqui é um dos que eu mais leio e mais lembro, porque eu não sou uma pessoa calma nem mansa. Mas eu luto a cada dia para melhorar. E eu oro para que você também tome essa decisão. 1 Pedro 2, 18, 19 diz, você pode até ser servo, você pode estar numa situação, né, que você está por causa do seu trabalho como um servo.
E diz aqui, sujeitai-vos com todo o temor aos seus senhores. Né? Imagine, você sujeitar um chefe que só traz dificuldade para você. Não somente aos bons humanos, mas também aos maus. Às vezes um chefe mau, né? Ou às vezes um pai mau ou mãe má, e você tem que se sujeitar. Aqui diz que deve se sujeitar. Porque coisa é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Então, se você está passando dificuldade, né? Mas você está fazendo a vontade de Deus e mesmo assim você vai ter que se sujeitar, se sujeite. Entregue na mão de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é nossa rocha e o nosso refúgio. Diz aqui, Salmo 62, 1 a 3. A minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha salvação. Então a gente tem que aprender a esperar em Deus. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e a minha defesa. Tem situação, você vai aprender. Só Deus vai poder te defender. Não serei grandemente abalado. E aí a gente vai ser atingido, mas nós não vamos ser destruídos. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Tem pessoas maquinando o mal a cada momento. Sereis mortos todos vós. As pessoas que buscam o mal todo o tempo, elas vão morrer, vão deixar de existir. E sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Uma hora eles vão fracassar, porque Deus vai fazer eles fracassarem. Aqui Salmo 9,9 diz, Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. Então, quando você sujeita, fazendo a vontade de Deus, e você está sofrendo, você está sendo oprimido, mas Deus se torna para ti o quê? Um alto refúgio, ou seja, uma grande proteção. Um alto refúgio em tempos de angústia. Imagine. E é isso que se chama mansidão. A pessoa vai olhar para você, está pela crise que essa pessoa está passando, mesmo assim, ela está mansa e humilde. Aí a pessoa não pode ter outra resposta, a não ser Deus anda com essa pessoa anda com Deus. E diz aqui, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Significa que nós vamos passar por angústia, mas Deus vai estar presente conosco. Vai ser nosso refúgio e nossa fortaleza. Confiai nele, ó povo, todos os tempos. Derramai perante ele o quê? O vosso coração. A gente tem que aprender a entregar a Deus o que nós estamos passando. Deus é o nosso refúgio. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em que confio. Você também quer seguir esse caminho? Meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Amém? Não confieis aqui, ó, Salmo 62, na opressão. Ou seja, não use a opressão, ou seja, oprimir os outros, achando que você vai resolver seus problemas. Nem você ensoberbeça na rapina. Ou seja, rapina é você tentar tomar dos outros aquilo que não é dos outros. Ou seja, por cobiça, por ambição. Se as vossas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Às vezes você está fazendo isso e está prosperando, está ganhando, e o outro está só sofrendo, né? Mas disse, não ponha nelas o coração. Sabe por quê? Deus falou uma vez, 2 vezes, diz aqui, eu ouvi isto, que o poder pertence a quem? A Deus. Uma hora Deus vai agir. A ti também pertence a misericórdia. A misericórdia de Deus é o quê? Para aqueles que temem a Deus. Pois se retribuirás cada um segundo a sua obra. Nós já vimos que aqueles que são maus, né? Ou seja, ímpios, eles vão deixar de existir. E aqui para concluir diz, as dificuldades que temos de enfrentar podem ser grandemente diminuídas por aquela mansidão que se esconde em Cristo. Então a gente tem dificuldade sim, mas elas podem ser diminuídas se a gente aprender a mansidão que vem de Jesus. Se possuirmos a humildade de nosso mestre, estaremos acima dos menosprezos. E aí com a mansidão vai o quê? Mesmo a gente sendo menosprezado, sendo reprimido, né? Oprimido, passar por aborrecimento, né? A gente vai estar exposto, deixarão de lançar essas coisas, sombras sobre o nosso coração. Por quê? A gente está confiando em Deus. A mais elevada prova de nobreza de um cristão é o domínio próprio, ou seja, mansidão e domínio próprio são coisas sinônimas. A pessoa que diante de maus tratos e de crueldade deixa de manter a mente calma e confiante, rouba a de Deus o direito de revelar nela a sua perfeição de caráter. Entende? Então, meio maltrato e crueldade, você tem que manter a mente calma e confiante em Deus, para que Deus use o poder dele e ele vai usar. A humildade de coração é a força que dá vitória aos seguidores de Cristo. É a garantia de sua ligação com as cortes do alto. Você
Quer seguir esse caminho? Que Deus te abençoe na tua decisão. Eu já decidi, menina. Que Deus te abençoe, a ti e teus familiares. E dê a ti o que? Um bom fim de semana. Já desejo a ti também um feliz sábado. Que começa quando? Ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.